nós voltamos com vocês mais uma vez com o quadro Destaque, destacando alguma coisa, mostrando, colocando em evidência alguma coisa significativa à luz da palavra de Deus, o nosso dia a dia, o meu e o seu. Uma coisa que acontece sempre com todo ser humano, independente de posição social, econômica, financeira ou cultural, religiosa, são os hábitos. Hábitos com H, costumes, práticas que nós absorvemos na vida. Bem, os hábitos é uma ação que se repete com frequência e regularidade. Mania. Fulano tem a mania de fazer isso, fulano tem a mania, o mais conhecido, o hábito, o costume, a mania de fazer isso ou aquilo. É uma rotina dele, já é um costume dele, ou ela, é uma mania. Muito bem, quando é uma coisa boa, edificante, salutar, importante, que vai ajudar alguém, é muito bom. Mas quando é um hábito ruim, um costume ruim, que nós, na nossa convivência, porque é interessante, na nossa convivência diária com pessoas, a tendência nossa do ser humano é absorver. Absorver quer dizer você aprender, você copiar determinados hábitos, determinadas coisas que não fazem parte da sua vida, determinados costumes, determinadas práticas. Eu não quero falar aqui, nem vou falar sobre costumes no termos usos e costumes. Usos e costumes, que é o termo usado, não vou entrar nessa questão. Vou falar aqui sobre hábitos, costumes, práticas que nós recebemos, que nós somos influenciados e daqui a pouco nós estamos copiando. Quando nós menos percebemos, estamos copiando. E há hábito, há costumes que nós levamos para determinados locais. Por exemplo, você vai tomar uma refeição, seja café da manhã, almoço, jantar, e você senta-se em casa, a sua casa é sua casa, é a nossa casa, é o recanto do nosso lar santo. E na sua casa você fica à vontade, né? No entanto, há regras que devem ser observadas, a mastigação e etc. Mas há hábitos, costumes, práticas que não se pode levar lá para fora. E o grande perigo é este, lá fora, numa sociedade, num restaurante, numa lanchonete, numa confraternização, aquele hábito, aquele costume ruim de casa vir à tona, né? A pessoa ser gulosa, não controlar-se, né? Não esperar pelos outros. Você está numa mesa coletiva, às vezes com pessoas importantes, você também é importante, e de repente você comete um erro, uma falha, porque não vigiou e trouxe de casa aquele costume, aquela prática que você faz à vontade na sua casa. Então será bom, ótimo, se corrigir lá na fonte, na origem, para que o costume ruim de casa não vá à praça, para você não ficar constrangido, passar vergonha. Porque, olha, a nossa vida é interessante. Todas as nossas ações, reações, diante do próximo, da sociedade, elas nos trazem um carimbo, que é o nosso, fica o carimbo, nós ficamos carimbados. Eu me lembro de determinados fatos na minha vida, já com 71 para 72 anos, de pessoas que marcaram a minha vida, que ficou aquele carimbo. Quando eu me lembro daquela pessoa, um fato que aconteceu com aquela pessoa, um comportamento, uma atitude, uma ação, uma reação daquela pessoa, que marcou, carimbou aquela pessoa. Fulano de tal, me lembro, não foi aquele que fez isso, aquilo marca a gente. Então é um carimbo. Quando você age dessa forma,
não obedecendo o bom comportamento, o bom relacionamento, por palavras, por ações, por gesto, por atitude, por ações, por reações, você fica marcado negativamente ou positivamente, que é o testemunho, principalmente o servo como você e eu, servo de Deus, temos que pontuar, marcar o bom testemunho. E o testemunho nosso, o maior testemunho, é a nossa vida, que é um espelho para quem está em trevas, vendo o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes. Se nós estamos, lógico, temos falha, todos nós as temos, sem dúvida nenhuma. No entanto, nós procuramos, cada novo dia diante do Senhor, é você ser influenciado. Falar influenciado, você ser influenciado. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15:33, 1 Coríntios 15:33, ele disse: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias. Nós temos que ter cuidado com quem nós devemos andar, com quem nós devemos ter uma aproximação mais perto, um relacionamento mais perto, mais uma comunhão, porque as más companhias e maus costumes, quando os nossos filhos ou netos, eles vivem em companhia de outros filhos que os pais, lamentavelmente, não deram a devida educação, é perigoso nossos filhos e netos, os sobrinhos que for, estar em companhia dessas pessoas, porque os maus costumes corrompem aquela pessoa, né? Paulo diz em 1 Coríntios 6,12, 1 Coríntios 6,12, que todas as coisas me são lícitas, posso, mas nem todas as coisas me convêm, não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, por nenhuma. Posso, tenho liberdade, livre-arbítrio, mas eu não vou me deixar dominar por aquele fato, aquela atitude, porque eu posso ser carimbado negativamente. Você já pensou você sair do lugar, você fazer uma refeição, por exemplo, alguma atitude sua que a pessoa diz: que pessoa mal educada, que pessoa grossa, que pessoa sem princípios. Princípios são que não aprendeu os princípios, tanto principalmente da palavra de Deus, como os princípios de comportamento, como dirigir-se uma pessoa, como falar, como interpelar, dar licença, bom dia, boa tarde, com licença, posso. São princípios que, na prática, quando nós exercitamos esses princípios, tornam-se valores. E esses valores lhe valorizam também, né? Porque nós temos a liberdade de agir. Deus nos dá liberdade. No entanto, repito, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Paulo, escrevendo em Gálatas 5:1, ele diz: estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Fique firme nessa liberdade que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão de más práticas, más atitudes, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus, nós somos. A Bíblia diz que nós devemos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3,14, quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois sabe de quem aprendeu. Olha, Timóteo, seu comportamento, suas atitudes, costumes, práticas, você tenha cuidado de quem aprendeu.
e tenha convicção. Você sabe de quem aprendeu. Exemplo, Paulo foi exemplo. Então ele tinha a dignidade, a fronte erguida. Não baixava a vista, porque tinha, ele diz em outra parte, que tinha a consciência pura, tranquila. Então, os costumes, os hábitos, né? Ele pode mudar alguma coisa quando é um bom costume. Por exemplo, quando você, antigamente, os velhos tempos, os marcos antigos foram, lamentavelmente, com a modernidade, removidos. Antigamente a gente tinha, quando encontrava no interior do estado, isso há 50 anos atrás, 40, 50 anos, 60 anos atrás, uma pessoa idosa, havia um respeito. Por exemplo, os idosos, quando encontrava-se, passava na porta de uma igreja, ele tirava o chapéu. Era um costume, era uma prática salutar, de reverência, de respeito, de dignidade. As crianças davam a bênção a seu José, seu Antônio, seu Pedro, os mais velhos, dava a bênção aos pais. Era um costume, uma prática salutar, que enobrece a pessoa, dignifica, louva o nome do Senhor. As pessoas idosas tinham o devido respeito, ainda tem algumas remanescentes, mas nós procuramos fazer a nossa parte para que esse remanescente, quando eu faço a minha parte, você faz, em nome de Jesus, nós estamos resgatando alguns valores que foram perdidos, né? Valores que foram perdidos no caminho, e a gente fica procurando o porquê está acontecendo, quando nós mesmos estamos fugindo das regras, dos princípios, né? Fiscalizar, policiar as nossas atitudes, os nossos costumes, porque fica se repetindo. Quando eu não corrijo lá as minhas falhas, os meus defeitos, aquilo torna-se uma prática, um costume, né? Torna-se uma rotina, torna-se um vício, torna-se convencionado aquilo na minha vida. Isso não é bom, porque volto a repetir, carimba o seu nome, carimba a sua reputação, carimba porque você é se bom ou ruim, né? Pelas nossas atitudes. Que Deus nos ajude. Falamos sobre hábitos, falamos sobre hábitos, que são costumes.